Se nós buscarmos uma definição despretensiosa para o que seria a impulsividade, nós poderíamos dizer que a impulsividade é a tendência a agir sem pensar ou planejar, reagindo a estímulos de forma rápida e sem considerar as consequências. É uma característica de pessoas que agem movidas por impulsos ou emoções, frequentemente sem ponderar sobre o impacto de suas ações. Mas isso é bom ou é ruim? Antes da gente explicar melhor, roda a vinheta. Fala, Fran, tudo bem? Fala, Elvio, tudo jóia? Eu acho que você quis escolher esse tema hoje para fazer uma indireta comigo, hein? Por causa de umas decisões que eu tomei aí uns tempos Não, não, atrás. não, não, não foi isso, mas poderia ser. Não foi isso, mas Mas a poderia minha ser. impulsividade no fim deu certo. Pois é. Então, Fran, esse não é um tema fácil da gente falar hoje, né? A impulsividade, ela pode ser boa, pode ser ruim, depende do momento, depende de como ela acontece, depende do controle, vamos dizer assim, que o indivíduo tem sobre os impulsos dele. Mas mesmo que a gente tenha tudo isso claro, é um tema difícil, né? Antes de mais nada, vamos olhar um pouquinho aqui o que seria a impulsividade sob a ótica da psicanálise, né? Sob a ótica da psicanálise, a impulsividade ela é frequentemente entendida como uma manifestação do inconsciente. E essa manifestação ela traz o nosso id, que busca sempre a satisfação imediata e também satisfazer os nossos desejos, né, ignorando qualquer restrição imposta pelo ego ou superego. Isso pode ficar confuso para todo mundo. Então, assim, antes de eu seguir, eu vou falar um pouquinho sobre id, ego e superego para que fique bastante claro para todo mundo que a gente não está falando coisas difíceis de serem compreendidas, né? O Freud, lá no início da psicanálise, ele veio com a famosa segunda tópica de Freud, onde ele estabelece essas instâncias do id, ego e do superego. E o que essas instâncias elas proporcionam ou permitem na formação da nossa psique, né? O id ele representa as forças instintivas, as forças pulsionais, que buscam, basicamente, através do nosso inconsciente, satisfazer os nossos desejos básicos, né? Ele não tem limites, vamos dizer assim. Ele olha o prazer. Essa seria a instância do id. O ego ele atua como um mediador do id com o mundo externo. Ele busca o quê? A satisfação dos desejos, mas ele busca isso de uma forma mais realista. Ele considera um pouco melhor o que tem ao redor da gente para que esses desejos ou esses prazeres possam ser satisfeitos. E o superego, eu diria que ele é o nosso juiz, né? Ele funciona como se fosse o nosso juiz. É a instância que internaliza as normas morais e sociais para a gente. Então, ele vai dizendo. Eu falei aqui há um tempo atrás sobre o grilo falante, né? Eu vou explicar um pouco mais do grilo falante agora. O grilo falante é um personagem da história do Pinóquio, né? E o grilo falante era sempre aquela consciência que falava para o Pinóquio o que ele deveria, o que ele não deveria fazer. Então, o superego ele é esse juiz, ele é o nosso grilo falante que diz: olha, você precisa perceber que existem normas, existem regras que precisam ser seguidas. Então, essas instâncias, elas juntas, elas trabalham para a nossa psique. E observe o seguinte, elas estão sempre em interação, mas elas também estão sempre em conflito. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, se a gente não tivesse essa interação, ou até mesmo esse conflito, a gente não teria o controle que nós temos dos nossos desejos, vamos dizer assim, e da nossa vida como um todo, né? Mas olhando para o nosso dia a dia, o comportamento social e as relações interpessoais que nós temos, elas podem, de fato, fazer com que nós tenhamos momentos de impulsividade, que a gente tenha, sim, impulsos que podem ser descontrolados se a gente observar essas normas e essas regras sociais,
Mas eles também podem, esses impulsos, eles também podem ser um mecanismo de defesa. Porque observa só, se a gente tem alguma coisa relacionada com emoções difíceis, relacionada com ansiedade, insegurança, raiva, a gente precisa ter alguma forma de nos defender disso daí. E essa forma de defesa pode ser um impulso, seja qual for esse impulso. Dito isso, vamos ver o seguinte: como é que a gente deve ver a impulsividade? A gente pode ver a impulsividade como alguma coisa natural, ou, e se for essa coisa natural, a gente deve aceitar, ou a gente pode perceber que essa impulsividade nos traz problemas e que ela, de alguma forma, precisa ser tratada e trabalhada para que a gente tenha um equilíbrio nisso daí. Antes de adentrar um pouco nessas questões que você trouxe, só queria retomar um pouco essa classificação do id, ego, superego, trazida por Freud aí na literatura, né? Eu queria trazer como um exemplo, porque a impulsividade ela está muito próxima da compulsão. Então, vamos dar também um outro exemplo de desenho animado. E eu queria até fazer uma brincadeira que puxaram minha orelha, porque eu não li Pinóquio quando eu era criança e não conhecia o grilo falante. Mas também tem uma outra questão que é aquele diabinho e aquele anjinho que a gente vê nos desenhos animados. Isso. Então, eu acredito que isso seja uma personificação muito bacana do que seria o id, o ego e o superego. Bom, então eu vou puxar para esse lado da compulsão, nessa questão do diabinho e do anjinho. Por exemplo, vamos supor que você tenha compulsão para comprar roupas. Então, quando você tá no shopping, em alguma loja, vai vir um diabinho. Compra, você merece, você trabalha muito, e ele vai colocar vários argumentos para que você compre aquela roupa. Mesmo se você não precisa naquele momento de comprar aquilo, mesmo que você já tenha um guarda-roupa repleto de peças que você muitas vezes nem usa e que muitas vezes você nem gosta. Porque na hora da compulsão, você vê aquilo, você acha que gostou, mas depois você percebe que nem queria aquilo de verdade, né? E vai ter o anjinho falando na sua cabeça, né? O diabinho seria esse id, né? Esse princípio do prazer, que a gente quer aquele prazer imediato, sem pensar nas consequências, sem pensar no que vai acontecer. E tem o anjinho, que seria essa parte da moral, esse juiz que você falou, que seria o superego, que vai falar assim: não, você não pode gastar com mais roupa, você já tem muitas roupas. Enfim, então vai ter o ego, que é o eu, né? Que é a pessoa que vai tentar tomar uma decisão de acordo com essas instâncias psíquicas. E aí vai depender se ela vai ir para o lado da compulsão, para o lado do id, se ela vai mais por esse lado da moral, ou se ela talvez vai achar algo mais intermediário, que traga um certo prazer, mas que seja algo planejado e que seja algo pensado. Então, por exemplo, um mecanismo que pode ser feito nesse sentido é: eu vou ao shopping para comprar, sei lá, eu preciso de uma roupa de trabalho. Então, ali é uma questão que ela está precisando. Só que eu vi um vestido de festa e eu não tenho nenhuma festa para ir, mas eu quero aquele vestido. Então tá, então eu vou embora para casa e vou refletir. Eu realmente quero aquele vestido? Eu realmente preciso daquele vestido? Então é uma forma dessa compulsão ser, de uma certa forma, mitigada. Porque você está colocando empecilhos para você comprar aquele vestido, porque você vai ter que voltar ao shopping. Obviamente que tem muitas pessoas que vão voltar porque a compulsão ela é muito forte, né? Às vezes é uma coisa que a pessoa não consegue segurar e por isso que é importante o processo terapêutico. Mas ali você vai ter uma coisa que vai te segurar, uma coisa que às vezes você vai ter preguiça, às vezes você vai perceber que aquilo não faz sentido, né? Então é um jeito de você também não se dar a essa impulsividade. Mas enfim, retomando ao que você perguntou, a impulsividade, ela é boa, ela é ruim, ela é certa, ela é errada? Depende. A psicanálise não tem resposta certa e eu acho que isso gera um incômodo muito grande nas pessoas, né? A gente às vezes não é direto, eu já escutei que a psicanálise às vezes pode ser um pouco pessimista em certas questões, mas
E depende, porque. E eu vou explicar por quê. Vou explicar com um caso, por exemplo. Eu lembro de um vídeo que eu vi no YouTube, se eu não me engano. Eu já vi esse vídeo várias vezes, vocês também já devem ter visto. Que tinha um menininho muito pequenininho, sei lá, de 2, 3 aninhos de idade, que ele tava no segundo andar da casa e tinha a grade, assim, pro andar de baixo. Só que na grade ele conseguia passar. Então ele foi pra beirada e ele ia cair pela grade. Então uma mulher, que é a mãe dele, não sei, foi lá e conseguiu pegar ele para que ele não caísse no andar de baixo. Então, pensa só, se ela não tivesse esse comportamento impulsivo, porque isso é um comportamento impulsivo, essa criança, no mínimo, ia se machucar, quem sabe acontecer algo até pior, né, El? Quando a gente olha para a impulsividade, a gente tem que olhar para o ato em si, e não somente pela consequência que a impulsividade causa, né? Então, por exemplo, tem alguns atos de impulsividade que vão gerar consequências ruins para nossa vida. Um exemplo disso é jogo. Então, às vezes, você tá com aquela compulsão por jogar, você joga com impulsividade que você já não pensa mais. Outra coisa também, que é uma coisa boa, mas que você tem que tomar cuidado com a impulsividade, é bolsa de valores, por exemplo, né? Então, assim, às vezes você pensa com emoção, eu vou comprar isso daqui porque o mercado está melhorando, mas você não faz uma análise, você não faz um planejamento, você pode ter consequências ruins. Mas às vezes, se você fizer um investimento pensando, né, tendo planejamento, tem risco, mas a probabilidade de você acertar, ela vai aumentar muito. Então, o que eu quero dizer é, a impulsividade traz consequências boas, em alguns casos, mas ela também traz consequências ruins. E como que a gente lida com isso, né? Então, o que você está falando é o seguinte: equilíbrio, né? O que você está falando é equilíbrio. A impulsividade, bom, resumindo, né? Eu acho que o que a gente poderia dizer aqui é que a impulsividade pode ser boa, pode ser ruim, depende de como é que a gente trabalha essa impulsividade. Eu tenho um caso aqui bem interessante que é conhecido como o experimento do marshmallow, que foi feito nos Estados Unidos por um cara chamado Walter Mischel. Isso já tem um tempo, né? Mas esse experimento é muito interessante. Ele fez o seguinte: ele colocou algumas crianças dentro de uma sala e colocou um doce, no caso marshmallow, né? Por isso que o experimento se chama experimento marshmallow. Ele colocou um marshmallow para eles e dizia o seguinte: olha, eu vou sair da sala. Se eu voltar 20 minutos depois e você não tiver comido marshmallow, você ganha 2. Então, observa, é exatamente o que você acabou de dizer agora. Esse experimento ele faz com que a pessoa pense no impulso e perceba, vamos dizer assim, se aquele impulso vai ser positivo ou negativo em relação ao que se segue, né? Ao que vai acontecer depois. E o resultado desse experimento é muito interessante, porque as crianças que conseguiam se controlar, esse experimento foi seguido ao longo dos anos para observar como é que essas crianças se comportavam na vida, né, vamos dizer assim. E as crianças que conseguiam se controlar e não comer o doce para ganhar 2, elas eram crianças que tinham que tiveram depois disso um melhor desempenho acadêmico e um melhor convívio social onde elas estavam. E veja bem, isso é um experimento, mas que se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, essa percepção, se aquele momento de impulso, né, na compra do vestido, na compra da roupa de trabalho, se a gente perceber que esse impulso ele pode nos trazer um benefício ou não, é o que vai definir de fato o que a gente tem na impulsividade. Eu queria falar agora, e se esse equilíbrio não acontecer? Se esse equilíbrio não estiver presente naquele momento que a gente está falando, o que pode acontecer na vida da gente? Eu vou dar alguns exemplos aqui de um caminhão de coisas que podem acontecer. Você falou aí muito bem sobre a compulsão.
E essa compulsão pode ser por jogos, pode ser por compras, pode ser compulsão alimentar, né? Então, a compulsão ela vem quando você não tem o controle, vamos dizer assim, dos impulsos. Pensamentos acelerados. Pensar muito rápido faz com que a gente perca o foco, faz com que a gente não consiga estabelecer uma rotina do pensamento e esses pensamentos podem vir de uma maneira desordenada e fazer com que isso nos provoque até transtornos, né? Relacionamentos conflituosos. Acho que todo mundo já viu, já ouviu, ou algumas pessoas até já estiveram em relacionamentos conflituosos, porque quando há o impulso sem a percepção do ambiente, sem a percepção daquilo que pode acontecer depois do impulso, isso pode afetar diretamente no relacionamento que nós temos. Colapsos emocionais. Os impulsos são tão rápidos e tão frequentes que nós não conseguimos segurar, vamos dizer assim, as nossas emoções em relação a isso. Falar excessivamente sem pensar no que está dizendo e as consequências associadas a isso. E existem até coisas um pouco mais graves que a gente poderia colocar aqui, como, por exemplo, violência física. Uma vez que a impulsividade possa se transformar em um transtorno, por exemplo, transtorno borderline, né? O borderline é uma pessoa agressiva justamente por essa impulsividade descontrolada que ele pode ter. E muitas mais coisas, automutilação, enfim, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas o que eu queria colocar com isso aqui? Eu queria colocar com isso o seguinte: se a gente não tem esse equilíbrio que a gente acabou de dizer aqui, né? Você falou e eu tô pegando a continuidade da sua fala, se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente pode ter situações como essas que a gente acabou de dizer aqui. E quanto menos equilíbrio a gente tem, mais grave podem ser essas consequências, né? E podem chegar a transtornos. Esses transtornos, eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a eles, mas eu citei o borderline, podemos falar do TDAH, podemos falar da bipolaridade. Se alguém tiver um pouco mais de curiosidade ou quiser algum detalhamento sobre isso, deixe os comentários aqui no vídeo que a gente entra em contato e faz um detalhamento um pouco maior. Mas como não é o nosso objetivo aqui, eu vou deixar sem esse esclarecimento direto aqui no vídeo. Mas a gente pode fazer isso um pouquinho mais na frente. Sim. Eu quero falar um pouquinho sobre como a gente pode minimizar ou lidar com a impulsividade. Só que antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, que vocês curtam o nosso vídeo, é muito importante para a gente possa seguir fazendo um bom trabalho. E também, né, antes de falar sobre, então fiquem aí no vídeo para vocês ouvirem como fazer isso, né, como lidar. Eu queria perguntar para o Elvio, só de fazer uma provocação com ele, só de curiosidade. O que você acha, pensando na criança Elvio? Você comeria um marshmallow ou não? Gente, eu não comeria o marshmallow. Eu não comeria o marshmallow. Aí vem um pouco da característica de cada um de nós, né? Vem um pouco das nossas características construídas na personalidade. Vamos voltar lá para a construção da personalidade que a gente estava falando, do id, ego, superego, né? Não vou saber exatamente o porquê disso, mas assim, a minha construção de personalidade, ela sempre foi de reflexão. Ela sempre foi de reflexão. Então, assim, se alguém diz para mim, por exemplo, como na experiência do marshmallow, que se você fizer isso, vai acontecer aquilo, né? E você pode ter algum tipo de acontecimento melhor se você tiver uma atitude X qualquer, né? Que é o caso do experimento, eu sempre reflito, né? Então, assim, como eu sou um ser reflexivo, eu realmente não comeria o marshmallow e ficaria esperando o segundo marshmallow para comer os dois. Eu muito provavelmente faria o mesmo. E eu sabia que você ia responder isso. Inclusive, vou
vou até aqui. Não sei se você me permite dizer que você é uma pessoa também muito metódica, né? Então tem o dia certo de lavar roupa. Então, assim, é todo planejado. É aquela coisa, saiu do mundo corporativo, mas ele ainda tá aí um É, pouquinho. aqui em Minas diriam que eu sou sistemático. Diriam que eu sou Isso sistemático. mesmo. Mas veja bem, você falou uma coisa interessante aí agora. Você saiu do mundo corporativo, mas vamos voltar um pouquinho nessa frase. Talvez a minha convivência no mundo corporativo ela tenha seguido bem, justamente por eu ser um cara sistemático. Pode ser o inverso disso também, né? Talvez não tenha sido o ambiente de trabalho que tenha me transformado em alguém metódico, sistemático, etc. Mas sim ao contrário, né? Justamente por eu ser um cara metódico, sistemático, eu fui buscar algum tipo de atividade onde eu pudesse aplicar isso e eu pudesse usar isso a meu favor, né? Acho que foi isso que aconteceu. Condiz com sua personalidade, né? A profissão que você iniciou aí a sua Isso. carreira. E vamos pensar Mas. também, só um instantinho, deixa eu interromper você novamente. E vamos pensar também que a psicanálise é exatamente isso. A psicanálise é exatamente reflexões, reflexões para você ir estruturando o seu pensamento, o seu autoconhecimento, a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então, acho que assim, eu acabei seguindo, né, a mesma linha de pensamento, vamos dizer assim. Eu saí de uma situação e vim para outra onde refletir e dar ao tempo aquilo que ele precisa para chegarmos até algum objetivo, funciona. Uhum, sim. No meu caso, na questão do marshmallow, eu acho que eu posso ir até um pouquinho além do que a gente já conversou aqui. Eu acho que eu ia esperar também, porque eu também sou uma pessoa mais pragmática, né? Mais planejadora. Inclusive, eu até te falei que eu tenho até dificuldade de executar certas coisas, porque eu sempre fico muito no planejamento. E, inclusive, a impulsividade me ajuda nisso. Porque às vezes eu faço algo que eu planejei no impulso. Entende? É meio paradoxal. Mas se eu não fizer algo no impulso, igual, por exemplo, o podcast, você me chamou, se eu não falar, não, vambora, vamos começar, eu não consigo, eu não posso pensar. Para eu ir para frente, eu preciso de ter uma certa impulsão, né? Vamos dizer assim. Mas, na questão do marshmallow, eu ia ficar assim, mas será que eu vou ganhar o segundo? Eu acho que eu tenho essa questão da desconfiança, sabe? Será que isso realmente vai acontecer? Eu sou uma pessoa muito desconfiada com algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, não tem tanto a ver com isso, mas uma vez uma criança me pediu um. Não lembro, acho que era um copo de leite com Toddy, um biscoito, uma coisa assim, na rua. Eu tava numa praça, ela me pediu. E em frente tinha uma rodoviária. Aí eu peguei e falei assim: olha, eu não vou poder ir lá comprar. Realmente eu não podia, porque eu tava esperando uma carona. Falei: eu não vou poder ir lá comprar, porque se minha carona chegar, ela não vai me achar. Mas eu tenho um biscoito aqui na minha bolsa e eu te dou o biscoito. Aí assim, ela não quis. Ela falou: não, eu quero que você compre pra mim o Todd. Eu falei: se eu te der o dinheiro, você compra? Ela: não, eu quero que você vá lá comigo comprar. Assim, na cabeça da minha mãe tava tudo ok. Na minha cabeça, tipo assim, essa menina tá servindo como chamariz pra alguém, pra eu ir lá no rodoviário comprar e, tipo, vai acontecer alguma coisa. Vou ser roubada, você. Na minha cabeça eu já criei todo um cenário de desconfiança, sabe? E no fim das contas eu observei um mototáxi foi lá e comprou pra ela. Não tinha uma intenção atrás disso, sabe? Era realmente uma criança pedindo, mas a minha desconfiança faz eu A, me proteger, entendeu? a gente pode pensar em desconfiança da Franciele como sendo um tema, né, para os nossos podcasts aqui. Mas isso acontece com muita gente, Franciele. Eu estou brincando com você, mas a gente vê muitas situações como essa, onde a desconfiança é. Eu vou, não é o nosso tema aqui do episódio, mas eu vou colocar uma coisa interessante para a gente pensar, né? A desconfiança não está ligada à nossa insegurança.
A desconfiança não está ligada àquilo que a gente não vê, não sabe como vai acontecer, e a gente pensa no pior. Só como reflexão aqui. Vamos continuar na impulsividade, mas é um tema legal para a gente abordar futuramente aí. Sim, se vocês quiserem ouvir sobre esse tema, inclusive, fala aqui com a gente nos comentários. E assim, só para fechar mesmo, isso daí é culpa das séries policiais que eu fico assistindo. Não, não é não, porque eu FBI, assisto e não tenho Criminal Minds, isso. Mindhunter. Não, não, eu assisto e não tenho isso. Não é culpa de séries policiais nenhuma. É sim. Deixa eu negar, deixa eu usar meu mecanismo de defesa à vontade, por favor. Então vamos lá, que a gente tá com esse papo, o pessoal deve estar assim, e ela não fala como lidar com a Isso, impulsividade, né? isso. Então eu prometi, vou entregar. Primeiramente, a gente tem que entender as nossas emoções e sentimentos. Se a gente não compreende o que nos causa determinadas emoções, determinados sentimentos, quais são esses gatilhos, a gente não vai conseguir lidar com essa impulsividade, né? Então, quando a gente entende o que acontece, a gente consegue evitar passar por certas situações. Obviamente, a gente não tem o controle de tudo, mas voltando na questão da compulsão. Se eu sou um adicto, por exemplo, sou dependente de álcool, por que eu vou passar em frente a um bar e vou ficar lá batendo papo com amigos que eu sei que vai beber? Então, assim, a probabilidade de beber vai ser muito alta. Então eu tenho que fugir desses lugares e tá tudo bem. A gente não precisa de sofrer. Muitas vezes a pessoa pensa, não, eu preciso de dar de cara, eu preciso de enfrentar. Você sair daquele ambiente também é uma forma de enfrentamento, pelo menos no início. Um dia, quando você conseguir superar esse vício, né, essa dependência no álcool, por exemplo, você pode passar em frente a um bar que vai ser tranquilo, vai ser ok para você, né? No caso da dependência, a gente fala que a pessoa nunca deixa de ser dependente, né? Sempre é dia após dia, mas pelo menos não vai ser tão difícil dela lidar com isso. Por exemplo, a minha mãe fumava. No início, com certeza foi muito difícil para ela largar esse vício, né? Mas hoje em dia, os meus pais têm várias pessoas fumam e ela consegue ficar perto de fumantes sem querer fumar. Mas se ela dá a primeira tragada, acabou. Todo vício volta. E olha que tem muitos anos que ela não fuma, né? Assim, não vou saber ao certo, mas sei lá, mais de 30 anos, né? Eu tenho 30, vou fazer 30 anos e acredito eu que ela parou antes de eu ter nascido. Então, um adicto sempre é um adicto. Então, é mais ou menos nesse movimento de reconhecer os gatilhos e saber como lidar com esses gatilhos. Outra questão é também a gente parar e pensar. Essa parte, eu particularmente acho ela mais difícil. Você já tem que estar mais formado nessa questão de entender suas emoções, de entender seu sentimento. Então, você está numa situação que você quer. Vamos supor, no mundo corporativo. De vez em quando você dá vontade de mandar seu chefe lá pro. Como diz minha mãe. Não sei se é minha mãe que diz isso, não, mas eu já escutei. Lá pra Itu, né? Então, assim, você tá por aqui. Então, como que eu vou fazer para eu me controlar? Controlar não, desculpa, eu não gosto dessa palavra, mas para eu lidar com essa impulsividade. Sei lá, vou parar e vou contar até 10. Tem gente que fala que funciona. Eu vou fazer uns exercícios de respiração. Vou pedir licença para você aqui. Licença, precisa ir ali no banheiro. Vai lá no banheiro e se descabela lá dentro, né? Coloca essa energia, como a gente fala, sublima. Coloca para fora, volta e tenta. Aí já é uma outra questão, ter uma comunicação saudável com essa pessoa. Porque às vezes não adianta a gente brigar, não adianta a gente gritar, não adianta a gente se exaltar, porque acaba que a gente se passa como louco no fim da história. E a gente vai ser visto como pessoa errada e não vai ver o que a outra pessoa estava ali por trás, talvez fazendo com a gente, talvez sendo até tóxica, né? Mas essa impulsividade, nesse ponto, nesse quesito, não vai fazer bem para nós mesmos, né? Outra coisa também é interessante, que é o exercício físico. Isso daqui é primordial para qualquer coisa na nossa vida. Você vai estar colocando energia para fora. Eu sei que você riu porque eu não faço exercício físico, então assim, eu já conheço as suas risadas. Eu, eu, É,
Eu ia dizer, mas você já disse. Gente, eu leio o Elvio com a palma da minha mão. Tô brincando. Mas, assim, eu vou fazer, tá? Vou fazer. Mas uma pessoa muito impulsiva, eu acho que seria até interessante fazer um exercício físico mais agressivo mesmo, no sentido de uma luta, de alguma coisa para realmente colocar essa energia para fora. A pessoa tem muita energia dentro dela, né? Então ela precisa de sublimar, ela precisa de jogar para um outro lugar que talvez seja um pouco mais produtivo, vamos dizer assim. Outra questão também é o relaxamento, meditação. No outro vídeo a gente falou sobre a atenção plena. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que a gente falou a respeito disso, eu não me recordo agora. E também vou deixar aqui na descrição um PDF sobre atenção plena, que eu já tinha até deixado nesse outro vídeo, mas eu vou deixar nesse de novo, que é muito bom pra gente viver o presente, né? Pra gente relaxar, pra gente esquecer um pouco de um futuro desconhecido, pra gente conseguir realmente ter mais foco, pra gente conseguir ter mais um controle realmente do nosso momento. E por fim, né, existem várias outras dicas, mas a gente selecionou essas. Eu acho que uma das mais importantes é você buscar ajuda profissional, porque cada ser é único, cada indivíduo é único, e talvez uma dica que a gente pode ter dado aqui, como você mesmo diz, não é uma receita de bolo, né? Então talvez uma dica que a gente deu aqui, ela não sirva tanto para você, mas tem outros recursos, outras ferramentas que você Exato. pode utilizar. Então, isso é um trabalho que você vai ter que ter consigo mesmo. Com certeza, com a ajuda terapêutica, você vai ter mais clareza de quais ferramentas utilizar, né, Elvio? Pois é, Franz, a gente está até agora aqui falando de hipóteses, né? A gente abriu um leque de possibilidades, vamos dizer assim, de como a gente pode enxergar a impulsividade de uma forma positiva, de uma forma não tão positiva assim, mas é exatamente o que você acabou de dizer. Cada um de nós tem uma certa dose de impulsividade. E a gente tem que perceber se essa dose de impulsividade está nos trazendo um bem ou não. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente queria chegar aqui. Bom, mais uma vez, vou eu encaminhando aqui para o encerramento. Né? O que eu queria dizer em relação a isso é que, tanto para nós quanto para aquelas pessoas que estão no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, nós temos esses graus de impulsividade menor ou maior, dependendo de quem seja. Né? A gente pode trabalhar a nossa impulsividade, a gente pode trabalhar a nosso favor essa impulsividade, mas a gente também pode ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Né? A gente pode mostrar para essas pessoas como é que elas estão trabalhando dentro dessa impulsividade, se isso vamos dizer assim, se isso está trazendo algum tipo de impacto que talvez a pessoa não esteja percebendo. Acolher um pouco mais o impulsivo, né? Vamos dizer assim, trazer um pouco mais o impulsivo para perto da gente e conversar com ele, mostrar o que está acontecendo. Esse acolhimento ele é fundamental, não só o nosso autoacolhimento, mas também o acolhimento para as pessoas que nos cercam, para que a gente consiga diluir e estabelecer um patamar que seja razoável para a nossa impulsividade. Eu estou quase propondo aqui que todo mundo seja um psicanalista, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer. Fran, encerramento com você. Então, é isso aí, Elvio. Eu queria pedir para que vocês comentem aqui no vídeo, né? Para que vocês sigam, compartilhem esse vídeo com alguém que precisa de ouvir. Veja o nosso podcast, que tá muito legal. A gente tem uma playlist aqui com todos os vídeos. E também que vocês ativem as notificações para vocês receberem os próximos vídeos. E se inscrevam aqui no nosso canal, tá bom? Eu gostaria de agradecer quem está seguindo a gente, quem está assistindo os nossos vídeos, quem está comentando. É muito importante para a gente gosta de ver, a gente gosta de ter essa interação, a gente gosta de responder. Então, assim, a gente fica extremamente feliz de estar presente um pouco aí na vida de vocês e que vocês também estejam um pouco presentes na nossa vida. Então, muito obrigada por tudo. É um projeto que eu e o Elvio, a gente está muito animado, muito feliz de estarmos fazendo. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo.